agora 1h21 da tarde. A gente vai falar, obviamente, de esporte aqui no Fala Rio Grande, né, Rafa? Boa tarde. É isso, né? Boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando o Fala Rio Grande. Uma semana especial, né? Semana Grenal, a gente está falando um pouco sobre o Clássico Grenal, porque o Inter tem o jogo da Libertadores, mas essa é uma semana muito importante para o futebol gaúcho. O jogo do ano, na verdade, né, Rafa? Falando, aproveitando que a gente está comentando sobre o Inter, a gente vai começar a falar, então, sobre o Internacional agora no esporte, porque o Inter está pensando só naquilo, né? A semifinal da Libertadores, que vai ter muita emoção e a expectativa está envolvida do torcedor. E nesta terça-feira, na verdade, o Cudê realizou o último treino antes da decisão, né, Rafa? Vai realizar, né, Sueli? O treino é hoje à tarde, então o Inter faz o último treinamento antes do jogo que vai ter amanhã, 9h30 da noite. O jogo do ano, como você bem falou, se o Inter passar para a final, o jogo do ano seria a final da Libertadores, mas até o momento é o jogo do ano do Inter contra o Fluminense, talvez o jogo dos últimos anos. A gente lembra bastante da final que o Inter disputou em 2019 da Copa do Brasil, acabou perdendo, mas na Libertadores tem um gostinho a mais, é a competição que os clubes no Brasil gostam mais de disputar, Grêmio, Inter e todos os outros clubes do Brasil. A gente vai conferir mais sobre essa expectativa de voltar a uma final depois de a chance de voltar é depois de 8 anos, mas voltar a uma final, se o Inter concretizar isso, seria depois de 13 anos. A expectativa está muito grande, a gente confere um pouco mais sobre essa preparação do Inter na reportagem. Depois de 13 anos, o Inter pode carimbar amanhã a volta para uma decisão de Copa Libertadores da América. Lá em 2010, contra o Chivas, o Colorado venceu e pintou o continente de vermelho pela segunda vez. Em 2015, a oportunidade de chegar a uma decisão foi desperdiçada, novamente contra um time do México, só que desta vez o Tigres. A trajetória colorada foi interrompida na semifinal. Agora, o Colorado, comandado pelo técnico Eduardo Cudê, tem a chance contra o Fluminense. A expectativa é de um Beira-Rio completamente lotado. O técnico argentino realiza nesta terça o último treino antes da decisão. A tendência é que todos os atletas estejam à disposição, inclusive Pedro Henrique. Ontem, o zagueiro Vitão projetou o confronto de 180 minutos e convocou a torcida. Foi igual a gente falou, igual a gente conversou no primeiro jogo. São 2 jogos, onde já foi 90 minutos e acho que por conta do jogo, por conta de tudo que aconteceu, a gente voltou com gostinho amargo, sabendo que dava pra gente ganhar. Mas também não é lamentar o empate lá e já convocar todo mundo, porque a gente sabe que é o jogo do ano aqui, contamos com o apoio de todos. E raça e dedicação não vai faltar. Exemplo positivo é o tempo todo a gente estava muito junto dentro de campo, se ajudando o tempo todo. E o exemplo negativo que não dá para deixar de ter é a concentração. Em jogos decisivos como esse, não dá para desconcentrar 1 minuto, porque a gente viu lá 1 minuto de desconcentração, eles conseguiram empatar o jogo. O zagueiro de 23 anos disse que o apoio da torcida colorada é, sem dúvidas, o 12º jogador. A torcida é o fator casa, ainda mais aqui dentro, é muito, muito bom pra gente, a gente se sente muito motivado e também temos a responsabilidade de dar o máximo, né, dentro de campo. Então, conto com a presença de todos, que dedicação e raça não vai faltar para ir em busca da classificação. É um sentimento muito top, cara, uma sensação única, né? Igual a gente sempre fala, a gente não sabe quando vai acontecer isso de novo. Tá 2 passinhos aí de um título, 2 passinhos de entrar para a história. Então, tá todo mundo muito focado, todo mundo trabalhando bem, com a cabeça boa e todo mundo muito confiante que vamos conseguir essa classificação. É isso, né? O pessoal do Inter muito focado nessa partida, né? A gente falou muito sobre isso, sobre o jogo do ano do Inter, ser contra o River Plate, depois contra o Bolívar, agora é contra o Fluminense em casa. O Inter tá subindo alguns degraus, né, Suelen? E o Cudê até brincou na coletiva pós-jogo lá quando perdeu pro Atlético que o Inter é o patinho feio na Libertadores, mas talvez nem seja tão patinho feio assim, né? São times muito parecidos. O Fluminense, claro, se a gente for olhar, a gente até vai fazer uma mano a mano, como a gente costuma falar daqui a pouquinho, mas se a gente for olhar no papel, o Fluminense é melhor que o Inter, mas o Inter tem sim condições de vencer o Fluminense dentro da sua casa, já que empatou lá no Maracanã. E Rafa, depois de tudo que a gente falou, o Inter ainda tem uma dúvida, né? É uma dúvida
mais ou menos, a gente pode dizer assim, né, Suelen? Porque o Hugo Malo, ele é o lateral direito titular do Inter, é o novo lateral direito titular do Inter. O Bustos, ele vinha muito bem, né? Então, ainda há essa certa dúvida. Por quê? Porque o Hugo Malo, ele, embora tenha feito gol, a gente tá vendo o gol dele aí na Libertadores, ele é um lateral direito mais defensivo, já atuou como zagueiro também, e o Bustos mais ofensivo. Então, talvez, o Kudê quer atacar mais o Fluminense, então vai colocar o Bustos. É improvável, né? É mais provável que ele coloque o Hugo Malo querendo atacar ou querendo se defender. O Hugo Malo deve ser o lateral direito titular do Inter. Mas sim, essa é a grande dúvida que o Inter tem, se vai o Hugo Malo ou se vai o Fabrício Bustos. É uma dúvida, porque são jogadores que têm algumas características diferentes, mas ambos já mostraram boas valências, né, Sueli? O Hugo Malo mostrou estrela, até fez o gol na primeira partida da semifinal, e o Bustos está numa boa temporada, reencontrou o futebol com o Eduardo Kudê. Isso aí, Rafa. E já que tu já tinha comentado mano a mano, chegou a hora, né? Porque todo programa de esportes faz isso e a gente não vai ser diferente, né? Vamos agora pro mano a mano do Inter e do Fluminense. Já que amanhã é Libertadores e tá todo mundo pensando nisso, né? É isso, né? Como eu disse, o Fluminense no papel é um time melhor que o Inter, né? Se a gente olhar como um todo. Mas, nome a nome, a gente consegue talvez equilibrar esse confronto. A gente vai fazer o primeiro mano a mano entre o Rocher e o Fábio, né, Suelen? Porque aí talvez o centro do país elegeu o Fábio, né? Em vários programas de esporte, né? Mas acredito que na Libertadores o Rocher tenha sido mais importante, né? Ele foi bem com o Nacional e desde que chegou ao Inter foi o titular, conseguiu fazer grandes defesas, é muito importante. Acho que assim, na comparação, o Rocher é mais importante para o Inter do que o Fábio para o Fluminense. Então, se tivesse que escolher um apenas, acredito que o Rocher ganharia essa disputa, né, Suelen? Avançando, então, para a lateral direita, aí a gente até estava brincando, né? A dúvida, se é o Hugo Malo, se é o Bustos, a gente colocou para fazer essa comparação o Hugo Malo com o Guga, né? O Guga que vai ser o titular porque o Samuel Xavier foi expulso. E aí eu acho que mesmo se fosse o Bustos ou o Hugo Malo, venceria o Guga. O Guga é o lateral reserva, né? O Samuel Xavier ainda faz um grande ano, mas o Guga praticamente não jogou, né, bem nesse ano no Fluminense. Jogou na esquerda, não foi bem. Jogou na direita, não foi bem. Jogou mais avançado com o Diniz, não foi bem. Então, essa comparação com o Guga não é muito justa, né? Se fosse o Bustos ou se fosse o Malo, acredito que aí daria o Hugo Malo. Então, 2-0 pro Inter, né, Sueli? É o programa do Rio Grande do Sul, né? A gente vai puxar um pouco a brasa pro nosso assado. Mas na defesa, acho que aí já fica bem diferente, né, Sueli? O Nino contra o Vitão, embora o Vitão seja um grande jogador, o Nino é um atleta de seleção brasileira, né? Então, não tem muita comparação, assim, acho que o Nino ganha bem disparado, assim, do Vitão, porque o Nino tem mais futebol, joga melhor e tem uma carreira mais consolidada, a gente pode dizer assim, em relação ao Vitão. Pulando para outra posição da zaga, Gabriel Mercado ou Felipe Melo. Aí é bem complicado, né? Porque o Mercado falhou até em jogos do Campeonato Brasileiro, bola aérea, mas o Felipe Melo falhou no jogo da Libertadores, né? Então é uma decisão complicada, né? Digamos que esse talvez seja o duelo mais empatado, que a gente pode dizer assim, né? Se pudesse fazer uma zaga com o Vitão e com o Nino, ficaria mais bacana, né? Mas, pelo lado que jogam, né? Acho que o Felipe Melo tá num ano melhor que o Mercado, embora não tenha ido muito bem na primeira semifinal da Libertadores, e o Mercado seja muito bem na Libertadores. É um confronto muito equilibrado também, mas na comparação Mercado com o Felipe Melo, a importância de um pro time e do outro, a mesma questão do Rocher, acho que o Felipe Melo ganha um pouquinho. A diferença é pequena, mas acredito que o Felipe Melo seja melhor na Libertadores desse ano, até porque para o sistema do Diniz ele é muito importante, o zagueiro que sabe sair jogando. Aí para o lateral esquerdo, fica um pouquinho sem graça a brincadeira, né, Sueli? O René foi muito mal no primeiro jogo da semifinal, e com ele é o Marcelo, né? Um jogador que tem muita estrela, passou por Real Madrid, passou por outros clubes da Europa, mas passou pela seleção brasileira, é claro, e é talvez um dos melhores laterais esquerdos do mundo, tá no Fluminense, tá até um adendo, né? Tá um pouquinho acima do peso o Marcelo, né? Não entrega mais aquele ritmo, mas se movimenta muito, e até injusto, né? Essa comparação do René com o Marcelo, até o René brincou, né? Olha, é difícil me comparar com o Marcelo, porque o Marcelo é um dos melhores de todos os tempos aí na lateral esquerda, então aí o Marcelo sem dúvidas. A gente está em 3-2 para o Fluminense. A gente avança para o meio campo, Suelen, porque agora também aí é outra
é disputado, mas acho que o André ganha, na mesma questão que o Nino ganha do Vitão, o André ganha do Johnny. É um jogador que tem mais rodagem, está mais consolidado no futebol, é um dos melhores volantes do Brasil, o André, está na seleção brasileira, e o Johnny, apesar de ter melhorado bastante com o Kudê, não consegue, né? A distância é um pouquinho maior aí entre os outros atletas, acho que o André ganha vantagem. Seguindo no meio campo, a gente vai ver o Arangues com o Alexander. O Alexander, inclusive, é uma dúvida do Fluminense, né? O Ganso também pode jogar, mas acho que aí o Arangues ganha pela experiência, né? O Alexander foi bem, entrou no jogo, no jogo de ida, mas ele é reserva, é titular, ele alterna, então aí o Arangues conseguiria vencer aí disparadamente, porque tem mais história, tem história na Libertadores, tem história na Europa, no Bayer Leverkusen, tem história na seleção chilena. Então, nessa comparação, acho que sim, o Arangues leva vantagem. Então, chegamos num 4-3, Sueli. 4-3 e a gente segue no meio campo. A gente até não colocou o Ganso, né? Porque a gente colocou o Alexander, a gente vai seguir agora para projetar o Maurício e o Arias e também a mesma questão que a gente projeta do Arangues com o Alexander, dá para projetar do Maurício com o Arias, né? O Arias é um jogador que faz uma temporada muito mais constante que a do Maurício. Tem mais história no futebol, apesar de ser jovem, e foi preponderante para o jogo de ida da semifinal, né? Então, o Arias foi muito bem, ele participa do primeiro gol, ele cria a jogada do primeiro gol, então foi muito bem aí o John Arias e faz uma grande temporada, né? O Maurício, apesar de ter feito alguns gols importantes, o Arias está fazendo uma temporada bem melhor. Seguindo, aí o Alan Patrick, acredito que seja o Alan Patrick contra o John Kennedy, né? São funções diferentes, né? O John Kennedy é um atacante de velocidade, o Alan Patrick é o camisa 10 do Inter. A comparação mais justa seria com o Ganso, mas o Ganso não deve começar o jogo como titular, a gente comparou com o John Kennedy. E aí também já não tem comparação, acredito que mesmo que fosse com o Ganso, o Alan Patrick venceria. Se o Inter for campeão da Libertadores, né, Sueli? Você está torcendo por isso? Acho que o Alan Patrick vai ser o craque da Libertadores, né? Ele tá numa constância impressionante nessa competição. O Valencia vem muito bem também, mas acho que o Alan Patrick vai ser o craque da Libertadores. Mais pra frente, aí no ataque, dois atletas muito parecidos, né? O Keno e o Wanderson. O Keno, ele até foi bem no primeiro jogo, também parou no Rocher, e o Wanderson, eles são jogadores espetaculares, driblam bem, chegam na frente, tem um problema. Fazem poucos gols, né? Tanto o Wanderson quanto o Keno, para atacantes, fazem poucos gols. Essa daí é aquela clássica do muro, né? É difícil dizer quem está jogando melhor, se é o Wanderson ou se é o Keno. Porque o Keno é muito importante para o esquema do Diniz. Volta, marca, vai para frente, mas o Wanderson está se mostrando importante para o esquema do Eduardo Cudê. Mas pelo ano, acho que vou colocar o Keno pelo que vem fazendo junto com o Cano no ataque. E embora o Wanderson esteja muito bem, acho que o Keno leva a melhor nessa. E no ataque, aí teremos que ser bairristas, né, Sueli? Porque o Valencia é a grande estrela do Inter, né? Embora o Cano seja, assim como o Alan Patrick, acho que se o Fluminense, aí você não vai gostar, né? Se o Fluminense vencer o Inter e chegar à final, acho que o Cano vai ser o craque da Libertadores, né? Porque tá levando o Fluminense nas costas, a gente pode dizer assim, quando o Inter fez 2 gols, e é muito complicado, né? Se o Fluminense vencer o Inter e caso vença a Libertadores também na final, acho que o Cano vai ser o craque da Libertadores. Então, entre o Valencia e o Cano, vamos prezar pelo bairrismo, vamos dizer que o Valencia tá melhor porque o Valencia é daqui, chegou, tá encantando a torcida. Então, entre o Valencia e o Cano aí, vamos puxar um pouquinho pro Rio Grande do Sul e trazer o Valencia como melhor nesse duelo, apesar de ser muito complicado dizer quem tá melhor, né? O Valencia e o Cano estão muito bem e o Cano na semifinal foi melhor que o Valencia, porque fez 2 gols, mas o Valencia na Libertadores como um todo, pro Inter, ele foi muito importante também. Então, já me perdi nas contas aqui, só não sei que o Fluminense venceu, né? São muitos jogadores fazendo na hora que foi complicado, mas acho que o Fluminense venceu. Vamos lá. Rocher, o Malo, 2 pro Inter, daí na zaga e a defesa todo do Fluminense, 3-2, no meio o André do Fluminense, 4-2, o Arangues, 4-3, mais o Arias, 5-3, depois o Alan Patrick, 5-4, e no ataque os 2 do Fluminense, então foi 7-4, então pro Fluminense, o Fluminense vencendo, o Inter foi muito bem. A gente não colocou o Fernando Diniz e o Cudê, né? Mas o próprio Cudê disse que o Fernando Diniz é o técnico do ano, então se tivesse que agregar mais um, ficaria aí num 8-4 pro Fluminense. Rafa, se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta que vai ser um jogaço amanhã, viu?
E os torcedores, tanto do Inter quanto do Fluminense, vão ter que aguentar o coração, porque, olha, vai ser muita emoção. Perfeito, Sônia. A gente vai trocar de assunto, falar de Grêmio agora também, porque essa semana Grenal é importante falar do Grêmio também. A gente está deixando o Grêmio um pouco de lado, é claro. Tem um jogo muito importante para o Rio Grande do Sul como um todo, mas o Grêmio tem o Grenal, está se preparando bastante e o Soares ele tá marcando, voltou a marcar praticamente um gol por jogo, né, Sônia? Chegou a 20 gols na temporada e essa marca é importante para um jogador que está na frente, né? Chegou a 20 gols na temporada e ele é o artilheiro do Grêmio em 2023. A gente confere mais sobre esses gols do Uruguai com a camisa tricolor. Com o gol diante do Fortaleza na última rodada, Luis Soares chegou a 20 gols em 2023. O uruguaio é o artilheiro gremista no ano e também o líder de assistências do tricolor, com 12 passes para gols. Ao todo, são 32 participações diretas em 42 jogos disputados pelo clube gaúcho. Na sua estreia no ano, Luizito anotou logo um hat-trick contra o São Luís na Recopa Gaúcha. 3 gols no mesmo jogo, apenas como cartão de visita. No Campeonato Gaúcho, o pistoleiro balançou as redes 7 vezes, inclusive na final da competição regional. Na Copa do Brasil, o Soares ajudou o Grêmio a chegar até a semifinal com 2 gols, um deles digno de placa contra o Cruzeiro. O uruguaio foi preponderante para o ataque gremista. Já no Brasileirão, são 8 gols, um deles no Clássico Grenal, algo que tanto a torcida do Grêmio quanto o Soares querem repetir no próximo domingo, desta vez no estádio Beira-Rio. E aí, Rafa? Pois é, né? O Soares é um grande jogador. A gente fica meio chateado, né, Suelinha, como imprensa, de não poder mais ver o Soares no Rio Grande do Sul no ano que vem. Há alguns boatos que se o Grêmio for para a Libertadores, o Soares pode renovar, mas é bem complicado, é bem difícil. Ele já está com a cabeça em outro lugar, a gente pode dizer assim. As dores do joelho pararam, né? Depois que o Soares acertou sua vida contratual com o Grêmio. Falando, né, agora, continuando no Grêmio, na verdade, a gente vai falar do Pedro Jeromel, que voltou a atuar no sábado e foi muito bem, aliás, né? Pois é, nem parece que ficou um tempão parado o Jeromel, né, Sueli? Voltou ao lado do Kahneman, fez toda a zaga do Grêmio jogar melhor, se defendeu bem contra o Fortaleza. Era o time reserva do Fortaleza, mas o Fortaleza foi muito bem no jogo e o Jeromel foi bem demais, assim, né? Ele tem uma consistência defensiva, um senso de posicionamento que falta muito os jogadores do Grêmio. Até o Rodrigo Eli, que tá muito bem, tá machucado, na verdade, mas tava muito bem com a camisa do Grêmio, não tem o senso de posicionamento que o Jeromel tem. Impressionante, né? Um jogador que tem uma idade já avançada, mas é diferente, né? Ele com o Kahneman se completam muito bem. O Grêmio acertou essa compra lá atrás e agora ainda colhe os frutos das 2 compras que fez do Jeromel e do Kahneman. A gente vai ouvir agora, Sônia, porque antes desse jogo contra o Fortaleza, que o Grêmio acabou empatando, o Jeromel deu uma entrevista lá no Ceará e ele falou um pouco sobre a sua renovação, né? Que ele tem o contrato terminando no final do ano, já são quase 10 anos aqui em Porto Alegre. Ele falou um pouco sobre essa renovação e disse que é só questão de tempo. Quando sentarem para conversar, vão renovar o contrato sim. Com certeza, eu sempre falo isso, que quero me aposentar aqui no Grêmio e me sinto muito bem aqui. Então, acho que isso é só uma questão de sentar e conversar. Agora, em janeiro, vai fazer 10 anos que eu estou aqui, então eu tenho uma relação muito boa aí com todos e tenho certeza que quando a gente sentar para conversar, a gente vai chegar num acordo. Quando chegarem para conversar, já vão chegar num acordo, porque o Jeromel quer ficar no Grêmio, o Grêmio deve querer ficar com o Jeromel. Tem a questão do salário, né, que muita gente debate que o Jeromel deveria ter uma redução de salário, porque está jogando menos, tem mais idade, mas a gente viu, né, entra em campo e resolve os problemas do Grêmio na zaga. Rafa, e o Tricolor, obviamente, está com a cabeça já no Grenal, né, e tem uma dúvida no ataque também. João Pedro Galvão, ele sentiu, né, no jogo contra o Fortaleza, saiu, entrou o Ferreira também não foi muito bem, mas o João Pedro, ele tem esse desconforto, né? Então pode ser que ele fique de fora. A gente não sabe nem se ele tiver com condições ele vai ser titular, né? Porque é outro jogador também que não está demonstrando dentro de campo seu potencial, até porque foi contratado. O Grêmio vai enfrentar o Inter no domingo, 4 horas da tarde, essa é a grande dúvida, né? O Grêmio tem a volta ali do Vidiaçante, tem a questão do Reinaldo, que vai ser julgado na quinta-feira, a gente vai ficar acompanhando também, saber se fica fora, se pode jogar, mas
Pois é, o Jeromel vai jogar, na verdade, mas o João Pedro Galvão pode ser que fique de fora. E aí jogaria ou o Ferreira, ou então talvez o outro jogador, o Grêmio, o Renato, mudando o time, colocando até o Galdino. Então a gente vai ficar acompanhando para ver essa grande dúvida no ataque do Grêmio. A gente vai projetar mais o Grenal na sequência da semana, principalmente depois da quinta-feira, depois do jogo da Libertadores. Isso aí, Rafa. Fechamos de esporte, então, no Fala hoje. Amanhã a gente volta, né? Fechou, Sônia. Amanhã a gente volta então para finalmente projetar o dia do jogo, o dia de Inter e Fluminense, 9h30 da noite no Beira-Rio que deve estar lotado. Obrigado, até amanhã. Isso aí.